no mês de julho, nós estamos estudando o Espiritismo. Estamos estudando por assunto, por tema, já faz algum tempo. Começamos a estudar a vida do codificador, a sua vida profana, depois o trabalho da codificação, o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, e estamos dando sequência. E hoje nós vamos aqui relembrar e terminar o segundo capítulo do livro Libertação de André Luiz. É uma palavra, a palavra do instrutor, uma conversa que André Luiz, Eloy e outros mantiveram com Gúbio, logo após uma preleção feita pelo ministro Flacos. Nós consideramos esses dois primeiros capítulos extraordinários. Esses dois primeiros capítulos, embora todo o livro seja extraordinário, esses dois capítulos são fantásticos. Mas antes, nós gostaríamos de fazer uma pequena propaganda, falar novamente do Clube do Livro Espírita Padrinhos do Dr. Inácio Ferreira. Aqueles que se tornarem sócios colaboradores, eles receberão do catálogo ou um livro da LEP, ou um livro da Didier, e até mesmo livros da Lavra Mediúnica de Chico Xavier. Como no mês retrasado, nós tivemos oportunidade de distribuir no clube o livro Cartas de uma Morta, de Maria João de Deus. E estamos estudando agora mais um título no segundo semestre. Claro que nós também dependemos das editoras, dependemos do preço, porque nós temos muitos colaboradores, muitos padrinhos do Dr. Inácio que residem em outras cidades. E a postagem pelos correios está um tanto salgada. Então, nós gostaríamos de falar. Se você se tornar um sócio colaborador, você colabora com a edição de novos livros, com a reedição de livros de títulos esgotados. E não importa que você já tenha, muitas vezes você já tem o livro, mas é uma oportunidade de doar o livro a alguém, cooperar com a divulgação. Porque todos nós, como fala Emmanuel, a maior caridade que nós podemos fazer em relação ao Espiritismo é a sua própria divulgação. Escreveu Emmanuel. Nós estamos vendo aqui, vamos encerrar e vamos recordar a parte final da palestra de Gúbio. Da palestra de Gúbio com André Luiz e Eloy. Porque aprender é repetir a lição quantas vezes se fizerem necessário, né? Gúbio, conversando com os companheiros, um pouco mais de 20 que estavam presentes, a palestra do ministro Flacos em Nosso Lar, um dos ministros à época, não é? Um dos ministros de Nosso Lar. Nós não podemos nos esquecer de que Nosso Lar é de 1943. Nós já temos aí mais de 80 anos, quase um século do livro, não é? E Gúbio, ele faz alguns destaques muito judiciosos. Qualidades morais
e virtudes excelsas não são meras fórmulas verbalistas. Nós sabemos o quanto nos custa. Nós que estamos na doutrina já há algum tempo, sabemos o quanto nos custa colocar em prática a mensagem, o quanto nos custa a aceitação, a resignação, a paciência, o quanto essas virtudes todas nos custam. São forças vivas. Sem a posse delas, é impraticável a ascensão do espírito humano. É impraticável. Hoje um espírito no Lar Espírita Pedro e Paulo, ele fez uma colocação interessante, e às vezes muitos espíritos reencarnam apenas para cumprir tabela. Cumprindo tabela. Ele fez uma comparação com determinados times de futebol que participam de um campeonato. Eles sabem que não vão ganhar o campeonato, mas eles fazem parte. Estão ali no campeonato e estão se esforçando para não serem rebaixados. Às vezes, não havendo rebaixamento, já é uma conquista. Não havendo um decesso, já é uma conquista. Personalidades vulgares apegam-se à salvaguarda de recursos exteriores e neles centralizam os sentimentos mais nobres, prendendo-se a fantasias inúteis. Encarcera-se-lhes, então, a mente na insegurança, na fragilidade, no pavor. E como é fácil nós, às vezes, desperdiçarmos o tempo. É muito fácil nós desperdiçarmos o tempo na encarnação. Mesmo na condição de adeptos da doutrina, se nós não trabalharmos a lucidez, nós desperdiçamos o tempo com uma facilidade impressionante. O choque da morte imprime-lhes tremendos conflitos à organização perispirítica, veículo destinado às suas próprias manifestações, no círculo novo de matéria diferente, a que foram arrebatadas, e após perderem abençoados anos no campo didático da esfera carnal, enredadas em conflitos deploráveis, erram aflitas, exânimes e revoltadas, ajustando-se ao primeiro grupo de entidades viciosas que lhes garante ou que lhes garantam continuidade de aventura em fictícios prazeres. Isso aqui é muito sério, porque muitos desistem, como nos fala aqui Gúbio, erram aflitas, exânimes e revoltadas. Então se ligam a determinados grupos de encarnados e desencarnados. Se ligam a determinados grupos e depois essa desvinculação não é fácil. Essa desvinculação é extremamente difícil, porque os que querem se desvincular, eles contam com a oposição daqueles que não querem que eles se desvinculem. É como aqueles que entram em determinada situação, depois querem sair e não conseguem com facilidade. São chantageados, ameaçados, têm as suas famílias ameaçadas, recebem chantagens de toda sorte, e cria-se aquele círculo vicioso.
Isso existe em tudo, não só na política. Porque nós sempre pensamos na política, mas existe em tudo. Existe até dentro da religião, dentro da própria religião. Formam associações enormes e compactas com base nas emanações da crosta do mundo, onde milhões de homens e mulheres lhe sustentam as exigências mais baixas. É o vampirismo, é a obsessão, é aqueles espíritos que vivem em contato conosco. Desencarnar, mas como fala o doutor Inácio, desencarnar é fácil, difícil é desencarnar o pensamento. Deixaram o corpo, mas continuam com as mesmas ideias, com as mesmas emoções. Eu me recordo de Chico falar conosco, os espíritos não escreveram assim, mas eu me recordo de Chico falar conosco que existem cidades subterrâneas. E às vezes elas começam, quer dizer, vamos dizer, o portal de acesso a essas cidades subterrâneas é o cemitério. O Chico dizia, aquelas entidades que não se desapegam, não se desprendem, e ele dizia, essas cidades são como as cidades humanas. Tem tudo. Tem o prefeito, tem banco, tem tudo. São como as cidades humanas, como André Luiz vai descrever aqui, quando ele falar a respeito da cidade dos gregorianos, a respeito daquela cidade estranha, praticamente ali dominada por Gregório e os seus asseclas, não é? Fazem vida coletiva provisória, à força de sugarem as energias da residência dos irmãos encarnados, qual se fossem extensa colônia de criminosos, vivendo a expensas de generoso rebanho bovino. É grave a situação. Do ponto de vista espiritual, nós temos a impressão de que estamos lendo quase uma ficção. Mas em a natureza nada dá salto. Esses espíritos que deixam, ou nós, quando deixamos o corpo em situação de indigência espiritual, continuamos. Continuamos na mesma indigência espiritual. E procuramos nos ligar aos encarnados que possam nos dar algum suporte. É o problema da obsessão, da subjugação moral, da subjugação física. É a questão do vampirismo. Importa ponderar, contudo, que o homem explora a vaca menos consciente e incapaz de ser julgada por delito de conivência, ao passo que na esfera humana o quadro apresenta outro aspecto. A criatura racional não se eximirá à responsabilidade. Se o perseguidor invisível aos olhos terrestres erige agrupamentos para culto sistemático à revolta e ao egoísmo, o homem encarnado, senhor de valiosos patrimônios de conhecimento santificante, garante-lhe a obra nefasta pela fuga constante às obrigações divinas de cooperador de Deus, no plano de serviço em que se localiza, alimentando ruinosa aliança,
E em seguida, o que Gubbio vai dizer é de se preocupar muito. Um e outro por isto, partilhando os resultados da indiferença destrutiva ou da ação condenável, atritam e se vasculejam reciprocamente, tais quais feras que se entredevoram na floresta da vida. Obsediam-se mutuamente. Os encarnados também obsediam os desencarnados. E isto é muito mais comum do que nós pensamos. Quando falamos em obsessão, quase sempre nós nos restringimos à obsessão dos desencarnados para os encarnados. Mas a obsessão de encarnado para desencarnado é também calamitosa. É também calamitosa. Quando nos atilhos educativos da carne ou na ausência deles. Atravessam séculos assim. Olha aqui, atravessam séculos assim. Que coisa, né? Que coisa. O Chico uma vez disse que 2000 anos para os propósitos do Evangelho ou de Jesus junto à humanidade é um tempo muito pequeno. E a gente tem a impressão que 2000 anos é muita coisa. Mas a mudança verdadeira envolve muito mais tempo, envolve muitas existências. A mudança verdadeira atravessam séculos assim, jungidos um ao outro, presos a lamentáveis ilusões e propósitos sinistros, com extremas perturbações para si mesmos, já que a herança celestial se faz naturalmente vedada a todos aqueles que menosprezam em si próprios as sementes divinas. Olha que frase extraordinária. A herança celestial. Esses espíritos, nós, quando nos colocamos assim numa situação espiritual deprimente, não temos acesso. A herança divina, a herança celestial se faz naturalmente vedada. Por isso que às vezes, por exemplo, o Espiritismo não é uma doutrina de massa. Não é. O Espiritismo não é uma doutrina de massa. Nós não temos os nossos centros espíritas repletos, como outras religiões os têm. Porque, vejamos, é algo lamentável, mas até certo ponto necessário, porque esse fanatismo religioso não deixa de ser um dique de contenção para esses espíritos assim. Que vivem dentro daquela situação de orações constantes e longas e repetitivas e músicas e cultos exteriores, porque não conseguem ainda verticalizar o pensamento. O pensamento continua ali na horizontal. Por isso que o Espiritismo é fé raciocinada.
Nós precisamos de ter uma certa estrutura espiritual para pensar com o Espiritismo, para pensar com o que os Espíritos nos dizem. Porque a maioria não pensa. Não pensa. Há milhões, isto aqui é que é impressionante, há milhões de almas humanas que se não afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10 mil anos. Olha aqui, há mais de 10 mil anos não conseguiram se afastar. Milhões. Agora, não é fácil, não é, vamos dizer assim, nós podemos pensar aqueles que vivem só em função da matéria, só em função do dinheiro, da vida social, só em função do corpo, realmente não se libertam com facilidade. Como disse Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Enquanto nós não conhecemos a verdade, ou começamos a conhecer a verdade, porque nós não sabemos nada da verdade ainda, muito pouco, nós permanecemos prisioneiros. Milhões de almas humanas que se não afastaram ainda da crosta terrestre há mais de 10 mil anos. É muita coisa, não é? 10 mil anos. É aquela operação, entra no corpo, sai do corpo, entra no corpo, toma do corpo, volta, reencarna, inconsciente, vai no mundo espiritual dormindo, volta para a terra dormindo, vive dormindo, desencarna dormindo, sobrevive dormindo. E é uma letargia, não é? Por esse motivo, quando o Espiritismo nos fala sobre determinados temas, determinados assuntos, nós ficamos assim, mas não é possível. Não é possível que seja assim. É claro, porque nós estamos pensando diferente há quanto tempo? Não é? Há quanto tempo nós estamos pensando de maneira diferente? Ou estamos sendo impedidos de pensar? Como na atualidade, não é? Por exemplo, temos aí no mundo todo, às vezes, a liberdade de expressão, de pensamento, a liberdade de religião, a liberdade de culto. Ainda esses dias, eu assisti novamente um filme muito interessante, chama-se O Físico. Chama-se O Físico. É um filme muito interessante que conta a história de um menino inteligente, que ele cresce e ele começa a se interessar por medicina, porque a mãe dele havia desencarnado com a chamada doença do lado. A mãe dele havia desencarnado devido a apendicite. E ninguém conseguia curar. Na época, o médico era o barbeiro. O barbeiro era o médico. E ele era um espírito diferente. Então ele ficou sabendo que numa terra distante, e ele foi para essa terra distante, ele foi para a Arábia, foi para o Oriente, havia um professor ilustre de medicina que ensinava coisas diferentes. Ele era inglês, vejamos. Ele era inglês. Mas a Inglaterra vivia num atraso medonho em todos os aspectos. Não tinha o que comer. Aí ele, certamente devido ao dedo divino, né, ele foi parar lá nesta cidade
onde ele entrou lá em contato com o professor ilustre de medicina que tinha os seus alunos. Mas dentro da própria cidade estavam já os muçulmanos. Os fanáticos religiosos que eram contra. Que aquilo tudo era contra Allah. O avanço da ciência era contra Allah, dentro da mesma cidade. Como se fosse hoje uma cidade lá do Irã. Porque o Irã já foi governado pelos chás, chamados chás, que eram muito ligados aos ocidentes, à cultura do ocidente. Mas eles sempre contaram com oposição fanática, dos fanáticos religiosos, dos muçulmanos, dos islâmicos. E ele foi ser aluno desse professor, mas o próprio professor tinha conhecimentos limitados de anatomia, de fisiologia, porque era proibido de secar cadáver. E ele, pela primeira vez, vai dissecar um cadáver, ocultamente. Ele disseca o cadáver e começa a desenhar como eram os órgãos por dentro. O que haveria de mudar totalmente a concepção da medicina. Até do professor. O professor dele ficava admirado, mas tudo isso às escondidas. Tudo isso às escondidas. E houve uma revolta, eles foram denunciados, e os mulás tomavam conta da cidade, os sacerdotes islâmicos tomaram conta da cidade com seu fanatismo, investiram contra eles, mataram muitos. O Shah resistiu quanto pôde, mas foi vencido, foi morto, e eles tiveram que fugir. Há quantos séculos tem isso? Vale a pena ver. Chama-se o físico. Era como era conhecido o médico na antiguidade, né? O físico. Agora, vejamos bem, é muito difícil. Quando surge um espírito assim, com uma ideia, ele encontra N oposições. N oposições. Mesmo no Espiritismo, que é uma doutrina de fé raciocinada, as oposições são terríveis. Os espíritas fanáticos, ortodoxos, eles não são muito diferentes de outros religiosos ortodoxos, não. Então, continua aqui o instrutor Gubbio. Morrem no corpo denso e renascem nele, qual acontece às árvores, que brotam sempre profundamente arraigadas ao solo. Morrem no corpo e renascem. Qual acontece às árvores? E aquilo vai. E aquilo vai. Eu não me esqueço nunca de uma palavra de Dona Maria Modesto Cravo, no livro Amai-vos e Instruí-vos, livro do Dr. Inácio, em que num diálogo que ela mantém com o Dr. Inácio, ela fala com o Dr. Inácio que ela tinha muito medo de reencarnar e de se esquecer de seus compromissos espirituais e novamente se afastar do Cristo. Ela tinha muito medo de reencarnar e se afastar de Jesus. Eu acho que esse é um medo legítimo. É um medo que todos nós devemos ter. Porque tudo pode acontecer, que aconteça tudo, menos
que nós nos afastemos do Cristo. Que aconteça tudo, que a gente possa reencarnar onde for, longe da família, na condição em que for e tudo mais, mas se nós nos afastarmos do Cristo, nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos, né? Aqui diz ainda ele, recapitula o individual e coletivamente, lições multimilenárias, sem atinarem com os dons celestiais de que são herdeiras, afastadas deliberadamente do santuário de si mesmas, no terreno movediço da egolatria inconsequente, agitando-se de quando em quando em guerras arrasadoras que atingem os dois planos. Interessante isso, né? As guerras que atingem os dois planos. Vocês se lembram de Nosso Lar? Porque Nosso Lar foi escrito durante a guerra, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, né? Que foi de 39 a 45, né? De 1939 a 45. O Chico deve ter psicografado o livro realmente em 43. A guerra ainda estava no auge. E lá em determinado capítulo, André Luiz mostra como os habitantes de Nosso Lar estavam preocupados com seus familiares na terra e viviam buscando notícias, querendo saber, até que o governador teve que tomar uma medida. Interessante, a mesma medida tomada por Moisés, quando proibiu no Deuteronômio aquele contato com os supostos mortos. Ele proibiu, Moisés. Foi a mesma coisa que o governador de Nosso Lar fez à época, porque estava trazendo uma intranquilidade para... Muitos vão pensar assim, mas por que intranquilidade? Os seus familiares iriam desencarnar, se fosse o caso, desencarnariam num bombardeio, desencarnariam e se reencontrariam no mundo espiritual. Mas não é assim. Desencarnar em determinada situação, às vezes a pessoa, o espírito, ele permanece em desequilíbrio mental. Pode suscitar muitos problemas mentais. E o que é mais grave, interrompe aquela trajetória de aprendizado do espírito. Por isso que o Dr. Inácio ele fala numa obra dele algo muito interessante, os espíritos em geral. Eles falam algo muito interessante. Por exemplo, quando um criminoso assassina um pai de família, o estrago que ele faz é muito grande. Porque não é só o fato de ter assassinado um pai de família, as consequências que advirão daquele crime, os filhos crescendo na orfandade, às vezes se espalhando, não é? Às vezes se espalhando. É interessante, não é? Eu me lembro do Chico, né? Quando a mãe dele desencarnou, ele estava com 5 anos de idade, né? Dona Maria João de Deus desencarnou. Eram muitos irmãos, eram 9, me parece. Eram muitos irmãos. O pai não dava conta. O pai não daria conta porque o senhor João Cândido ganhava a vida vendendo bilhetes de loteria.
E para vender bilhetes de loteria, ele tinha que viajar com frequência, porque Pedro Leopoldo tinha 10 mil habitantes. Ele não tinha como vender aqueles bilhetes de loteria. Ele pegava o trem, ia para Sete Lagoas, ia para Belo Horizonte, ia para outras cidades próximas. Ele não tinha como. Por isso ele casou-se pela segunda vez com Dona Cidália, não é? Foi encaminhada pelo mundo espiritual. Mas vejamos bem, foi uma situação difícil para o próprio Chico. Porque dos 5 aos 7 anos, ele quase morreu. Porque ele foi morar com a sua madrinha, que era uma senhora perturbada. Hoje ela seria presa. Hoje ela seria presa pelos maus tratos impostos a um menino de 5 anos. Durante 2 anos ele foi torturado. Ele apanhava todos os dias, era espancado, passava fome. Ela chegava a enfiar garfos no abdômen dele. Era uma mulher perturbada, louca. Certamente os espíritos já tentavam interromper também a missão que Chico haveria de cumprir, sem suspeitarem eles que aquele sofrimento todo afiou a mediunidade dele. Teve que lamber feridas, mas isso era o de menos. Lamber ferida, pelo que ele conta, pelo que ele passou, era o de menos. Não é? Então, vejamos, agitando-se de quando em guerras arrasadoras, nós estamos aí com muitas guerras no mundo, que atingem os 2 planos, no impulso mal dirigido de libertação, através de crises inomináveis de fúria e sofrimento. Destroem, então, o que construíram laboriosamente e modificam processos de vida exterior, transferindo-se de civilização. Então, esses acontecimentos do mundo que nos parecem nada, tudo é pela lei divina. Não cai uma folha de árvore sem que Deus o queira. Mas como disse certa vez um pensador, não cai uma folha de árvore, mas é o homem que balança a árvore. Deus permite que a folha caia, mas é o homem que balança a árvore. Esses acontecimentos todos criam problemas, interferem, vamos dizer assim, na programação, entre aspas, reencarnatória. Interferem, não é? Quer dizer, o espírito, se ele souber vencer a influência do meio, ele acaba lucrando. Ele acaba lucrando, se ele souber vencer a influência do meio. Mas se ele não souber, se ele sucumbir à influência do meio, só Deus sabe as consequências que terão sobre ele, haverão de cair sobre ele. Uma guerra, por exemplo, essas consequências, né, que nós estamos vendo lá para a Rússia, lá, né, nesta guerra, e outras guerras, né, Israel, lá com a Palestina, pessoal de Gaza, agora contra o Irã, e tantas outras guerras que se esboçam. Né? É impressionante. É impressionante a gente pensar nisso. Né? Porque, vejamos bem, Jesus nasceu, Herodes mandou matar as crianças.
O anjo apareceu a José e falou com ele para fugir para o Egito. Por que o anjo falou fugir para o Egito? Ele não era o Cristo? Não era Jesus? Não era o Cristo? Mas acontece que se ele fosse decapitado, é a lei. Ele não fugiria à lei. Ele poderia acontecer alguma coisa. Só que o Cristo era o Cristo. Teve aquela proteção, não vai para o Egito. E depois, quando Herodes morreu, o anjo apareceu de novo. Vocês podem voltar, porque o homem morreu. Foi quando eles voltaram e pararam em Nazaré. Pararam em Nazaré e ele passou a ser chamado Nazareno, porque cresceu em Nazaré, embora tenha nascido em Belém. Não é? Então é algo de se pensar. É algo de se pensar. Nós precisamos contar muito com a proteção dos espíritos, a proteção do mundo espiritual, quando tomamos a decisão de vir à Terra ou quando renascemos. Porque estamos sujeitos aos atalhos que nós mesmos buscamos ou que nos são propostos, né? E aqui disse ainda Gúbio, o instrutor, sentindo a profunda atenção com que lhe seguíamos a palavra, acentuou depois de leve pausa. Todavia, no fluir e refluir das eras numerosas, os filhos do planeta que se conservam atentos às determinações divinas, livres da antiga escravidão à miséria moral, tornam ao ambiente escuro do cativeiro que já abandonaram, a fim de ampararem os irmãos ignorantes. Muitos dizem assim, não é? Quando eu desencarnar, não volto mais à Terra. Não venho mais. A gente pensa assim agora, não é? Mas quando nós esboçarmos essa desculpa no mundo espiritual, como diz o doutor Inácio, nós vamos ouvir de alguém, escuta, se Jesus desceu, com que autoridade você acha que não pode descer? Se Jesus foi, você acha que não pode ir? Com que autoridade? Então vejamos que os exemplos do Cristo, para nós, eles aconteceram em todas as áreas, em todos os segmentos da vida. Ele foi exemplo, não é? A fim de ampararem os irmãos ignorantes e desvairados em sublime trabalho de compaixão. Formam as vanguardas do Cristo, nos mais diversos pontos do globo, e aos milhões, sob o patrocínio dele, operam no amor e na renúncia, avançando dificilmente embora. Humanidade adentro. Foi como Chico Xavier. Nós que tivemos a oportunidade de conhecer, conviver, somos todos contemporâneos do Chico, não é? Talvez não tenhamos conhecido pessoalmente, mas as biografias aí estão, não é? Muitas delas idôneas, não é? A vida de Chico não foi fácil, nunca foi fácil, né? Para desbravar o caminho, né? Para ensinar e para perseverar. A vida dele não foi fácil. Às vezes nós ficamos sem entender por que Jesus chorou no Jardim das Oliveiras. Ficamos sem entender. Às vezes ficamos sem entender por que Allan Kardec sofreu tanto, por que o Dr. Bezerra sofreu tanto, por que Eurípides Barçanufo desencarnou pela espanhola com 38 anos de idade. Ficamos sem entender. Mas essas coisas todas podem ocorrer. E nós estamos sujeitos.
operam no amor e na renúncia, avançando dificilmente embora. Humanidade adentro, enfrentando a ofensiva, incendiária e exterminadora com as bênçãos da luz celeste. A exposição não podia ser mais clara. Elói, contudo, observou assombrado, encerrando. Quem diria na terra, nosso velho domicílio, que a vida infinita se estenderia assim, estranha e ameaçadora? Então, Elói, diante daqueles ensinamentos, daquelas revelações, ele também ficou assim, surpreso. Sim, concordou o orientador, porém a ortodoxia no mundo, essa frase é fantástica, costuma ser o cadáver da revelação. A ortodoxia, os ortodoxos, eles matam a revelação. Nós estamos vendo aí, dentro do próprio movimento, alguns companheiros que estão contestam André Luiz. Contestam André Luiz, contestam Emmanuel. Estamos nos referindo aos nossos grandes baluartes da vida espiritual, né? Contestam o Chico. Contestam o Chico. Já ouvi coisas impressionantes. De pessoas que se dizem adeptas do Espiritismo e acham que estão certas. Acham que estão certas. Quer dizer, a ortodoxia costuma ser o cadáver da revelação. É por isso que às vezes os espíritos querem nos trazer mais, mas não podem atirar pérolas aos porcos. Atirar pérolas aos porcos ou dar coisas sagradas aos cães. Porque o próprio Cristo fala, porque eles virando-se os devorarão, os destruirão. Né? Pérolas aos porcos, e dar aos cães os que eles... É por isso que as coisas são difíceis. Basta dizer que Allan Kardec, para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele teve que sair de Paris. Ele teve que sair de Paris e foi para uma casa de campo em Santo Andrés, onde ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, sem que ninguém soubesse. Porque quando ele editou o Evangelho segundo o Espiritismo, aí os ataques contra ele, partindo dos próprios espíritos, os ataques contra ele se acirraram. Mas a criatura prosseguirá. Diz aqui, argumentos teológicos de milênios obstruem os canais da inteligência humana quanto às realidades divinas. Mas a criatura prosseguirá na tarefa do autodescobrimento. A força mental na luta comum permanece restrita ao círculo acanhado da personalidade egoística, copiando o molusco algemado à concha. E sabemos que semelhante energia, patrimônio eterno com que nos sublimamos ou viciamos, emite raios criadores sobre a matéria passiva que nos cerca, dependendo de nós a direção que venha a tomar. Se milhões de raios luminosos formam um astro brilhante, é natural que milhões de pequeninos desesperos integrem um inferno perfeito. Herdeiros do poder criador, geraremos forças afins conosco, onde estivermos. Não será tudo isto perfeitamente inteligível? É por esta razão que o Senhor mandou constar no livro divino
o seu aviso celestial. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abre a porta viva da alma, haverá realmente o colóquio redentor entre o mestre e o discípulo. O coração é tabernáculo e a sublimação das potências que o integram é a única via de acesso às esferas superiores. Bonito, né? Eis que estou à porta e bato. Abre quem quer, né? Igual aquele quadro lá, né? Que nos foi presenteado pelo nosso irmão Hugo Gonçalves de Cambé, quando ele nos visitava, nos visitou durante muitos e muitos anos. Ali vemos Jesus batendo a porta, né? O devotado orientador fixou o gesto de quem dava término oportuno às explicações, sorriu benévolo e interrogou: qual de nós cometeria o absurdo de exigir voo ao balão cativo? A mente humana, enraizada nos interesses mais fortes da Terra, não detém outro símbolo. Então, o trabalho é vagaroso, né? Lento. O trabalho da evolução espiritual. Então, nós vamos hoje encerrar por aqui. Na semana que vem, nós vamos já abordar um outro assunto em nossos estudos, porque na semana que vem nós não vamos ter reunião no Pedro e Paulo, porque é véspera Dia dos Pais e muitos não viajam, não vêm. Mas nós vamos ter aqui às 4h30 a nossa reunião de estudos, normalmente. E vamos estudar, procurar outros temas para que nós possamos continuar aprendendo. E antes de encerrar, o Reni vai encerrar com uma oração, não é, Reni? Vai encerrar com uma oração, a música, para a nossa meditação.